Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, misericórdia e paz. Hoje é terça-feira, dia 9 de novembro, e com muita alegria iniciamos mais uma vez este nosso programa, este nosso momento de nos encontrarmos com a misericórdia de Deus, com o Diário de Santa Faustina, com aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. E hoje nós vamos rezar o parágrafo 263. E Santa Faustina nos escreve o seguinte: Veio a semana da confissão, e para a minha alegria vi aquele sacerdote que já conhecia antes de vir a Vílnius. Conhecia-o da visão. Então ouvi na alma estas palavras: Eis o meu servo fiel, ele te ajudará a cumprir a minha vontade aqui na terra. No entanto, não me dei a conhecer logo a ele, como o Senhor desejava. E por algum tempo lutei com a graça. Em cada confissão a graça de Deus invadia-me de maneira estranha. Todavia eu não desvendava minha alma diante dele e até pretendia não me confessar com esse sacerdote. Depois dessa decisão, uma terrível ansiedade se apoderou de minha alma. Deus me censurava fortemente. Quando abri toda a minha alma a esse sacerdote, Jesus derramou na minha alma todo um mar de graças. Agora compreendo o que é a fidelidade a uma graça particular e como ela atrai toda uma série de outras. Vejam, meus irmãos, aqui Santa Faustina relata para a gente o primeiro encontro em que ela teve com o padre Sopótico, né? E também relata para a gente que ela já conhecia este sacerdote muito tempo antes, porque o próprio Deus já tinha mostrado a ela quem seria o seu grande auxiliar na missão da misericórdia. Santa Faustina já conhecia, antes mesmo de conhecer pessoalmente, ela já sabia, né, do padre Sopótico, sabia que ele seria este grande auxiliar na obra da misericórdia. Mas aqui nós nos deparamos com Santa Faustina enfrentando uma luta, porque mesmo ela sabendo que o próprio Deus tinha preparado aquele sacerdote para que ele ajudasse ela, Santa Faustina encontra dentro dela resistências para se abrir àquele sacerdote. Mas a atenção que Santa Faustina tem à vida espiritual é tão grande que ela percebeu a censura que o próprio Deus fez, a correção que o próprio Deus deu à sua alma, para que ela entendesse o quanto ela necessitava daquele sacerdote. Necessitava para quê? Para se santificar, para agradar ainda mais a Deus e para cumprir a vontade de Deus com perfeição. Nós não podemos falar da misericórdia de Deus e de todo o culto da misericórdia de Deus sem falar do padre Sopótico. Porque mesmo depois da morte de Santa Faustina, foi ele quem muito lutou, né? Derramou suores e lágrimas para que nós tivéssemos toda a mensagem da misericórdia. Foi ele quem mandou Santa Faustina escrever o diário. Foi ele quem levou Santa Faustina até o pintor para que aquela primeira imagem da Divina Misericórdia fosse pintada. E mesmo depois da morte de Santa Faustina, ele quem continuou todo o trabalho até chegar nas mãos de São João Paulo II e depois ele se tornar Papa e levar para a Igreja toda, né? Então nós devemos muito quando nós esquecemos o Padre Sopótico, porque ele é uma peça muito importante para todo o culto da Divina Misericórdia. E aqui nós percebemos que o próprio Deus pensou desde toda a eternidade no Padre Sopótico como um auxiliar para Santa Faustina, como um auxiliar para cada um de nós. Mas vejam, meus irmãos, Santa Faustina fala também de que quando nós somos fiéis à graça de Deus, esta graça atrai outras inúmeras graças. E é assim, meus irmãos, que nós crescemos em santidade, que nós amamos a Deus e amamos mais e mais como os santos fazem, na medida em que nós nos abrimos à graça de Deus. Na medida em que nós entendemos que Deus está nos corrigindo, que Deus está nos exortando, que Deus está nos mandando fazer algo, e a gente abraça aquela graça, a gente cumpre mesmo quando tudo é difícil. Deus nos concede aquela graça e nos concede mais graças e vai concedendo mais graças até que a gente chegue no céu e chegue santo. Mas se nós nos fecharmos,
nós também prestaremos conta de todas essas graças que foram rejeitadas. É possível que a gente ganhe até o inferno por fechar tanto o coração à graça de Deus. Mas essas graças, elas são necessárias para que a gente seja fiel, porque se não for a graça de Deus, nós não conseguimos fazer nada. Como diz o apóstolo, tudo é graça. É graça nós estarmos vivos até agora. É graça o alimento que temos, as privações que passamos também é graça de Deus, porque faz parte para purificar a nossa alma. Mas tudo é graça. No entanto, nós responderemos por cada uma dessas graças. E aqui Santa Faustina também quer nos ensinar de como a nossa alma precisa da confissão. A gente insiste tanto em falar da confissão porque a confissão, o sacramento da penitência é o tribunal da misericórdia e nós precisamos se apresentar como necessitados, como pecadores, como criminosos que cometeram pecados e que precisam da misericórdia. É o único tribunal onde nós nos acusamos e somos perdoados. Diferente dos tribunais humanos, em que às vezes a gente não se acusa, os homens não se acusam e mesmo assim são condenados. O tribunal da misericórdia, o tribunal da esperança é o único em que nós nos acusamos. Nós dizemos os nossos delitos, nós dizemos as nossas faltas, as nossas transgressões e temos a certeza de receber o perdão de Deus. Mas se nós não nos abrirmos também a esta graça, nós vamos perder o céu. Nós vamos perder tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós devemos ser humildes, reconhecer os nossos pecados, pedir a Deus que nos ilumine como nós pecamos contra os mandamentos, todos os agravantes, que Deus nos esclareça. Nós precisamos abrir o coração, que Deus nos esclareça e nos convide e fortaleça a nossa vontade para a gente buscar a confissão. Todos os santos amavam o sacramento da confissão. E o próprio Jesus uma vez exortou Santa Faustina porque o padre estava confessando as irmãs na casa e ela não foi se confessar. Nós devemos, este sacramento foi pensado para nós, pecadores que precisamos da misericórdia. Para nós, pecadores, e pode dizer, mas eu não tenho pecado, nunca matei, nunca roubei, mas é Deus quem diz quais são os pecados. Se eu guardo o ressentimento de uma pessoa, se eu não perdoo, isso é um pecado. Isso é contra o mandamento de Deus que disse, amai o próximo como a você mesmo. Quantas vezes a gente deseja o mal para as outras pessoas? Este desejar o mal é um pecado contra o mandamento de não matar. Ainda que eu não mate fisicamente, mas eu estou ferindo aquela imagem, aquela pessoa dentro de mim. Então nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus nos esclareça por meio da doutrina da igreja, por meio da tradição da igreja, por meio do que a igreja nos ensina, a reconhecermos os nossos pecados. Quantas vezes a gente olha para as coisas dos outros cobiçando, desejando, uma roupa bonita, a casa, o carro, o que tem, a família, a estrutura familiar. É a inveja, é a gula, é a bebedeira, a impureza. Então são muitos os pecados que querem nos tirar de Deus e nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus nos esclareça. Para que Deus fortifique a nossa vontade, a gente tenha esse desejo de nos aproximarmos do sacramento da confissão. Então vamos pedir a Jesus, por meio desta jaculatória, que Ele mesmo prometeu a Santa Faustina que daria graças de conversão para nós. Vamos pedir que Ele nos converta, que Ele nos santifique, que Ele ilumine a nossa inteligência, revele as nossas faltas, os nossos pecados, e fortaleça a nossa vontade para que a gente faça uma boa confissão. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Um grande abraço, fiquem com Deus. Com a intercessão do Padre Sopótico, de modo muito especial neste dia, e nos encontramos novamente amanhã. Até mais!